Boa noite a todos. É um prazer recebê-los mais uma vez para mais uma palestra pública da Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo. Meu nome é Almir do Espírito Santo e hoje eu vou dirigir os trabalhos. Vamos ter hoje a palestra do Dr. José Luiz Moraes sobre homeopatia e espiritismo. E antes disso, vou pedir à companheira Rosângela que faça a nossa prece de abertura. Fazer a leitura inicial do livro Pão Nosso, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. A lição número 92. Deus não desampara. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia de longanimidade do Altíssimo na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência do sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer configuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes, há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos, e na atualidade é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. E assim, vamos nos acomodar de uma forma mais confortável, inspirando devagar um ar e sentindo a energia que vem do mais alto, nos elevando até Jesus, nosso Mestre querido, aos seus amigos mensageiros, mentores dessa casa, desse grupo, para que possamos juntos fazermos do estudo dessa noite momentos de reflexão, de aprendizado, de força. Que possamos sentir a paz de Jesus em nossos corações e nesse ambiente e sermos tocados e alimentados pelas suas vibrações positivas, de paz, de harmonia, de fraternidade. Que o nosso companheiro José Luiz possa sentir toda a inspiração, todo o amparo e toda a proteção dos amigos espirituais que nos acompanham e que nos auxiliam. Ser conosco, Jesus, neste e em todos os momentos. Que assim seja. E assim, já prontos, preparados, na certeza da presença dos nossos amigos espirituais, passo a palavra para o companheiro José Luiz, para a sua palestra. Boa noite a todos.
queridos irmãos, companheiros de ideal, espiritualidade amiga aqui presente, amados ouvintes da Rádio Espírita Capixaba e web espectadores por todo o Brasil. Inicialmente eu quero agradecer aos irmãos da Associação Médica Espírita por nos proporcionar a oportunidade de estarmos aqui nesse momento para falar de um assunto tão interessante, um assunto tão palpitante, que é o relacionamento existente entre essas duas realidades, essas duas bênçãos do mundo espiritual para nós, humanidade. Em algum lugar do universo, em determinado momento, quis o Criador, com a tua misericórdia, com a sua bondade, com a sua sabedoria, criar um ninho, um outro ninho, para abrigar seus filhos. Dessa maneira, por uma vontade suprema, por uma demonstração de amor sublime, ele ordenou que o fluido cósmico universal se organizasse. Isso aconteceu. Essa organização deu-se, como tudo na natureza, de maneira circular, de maneira em velocidade astronômica. E esse conteúdo de fluido cósmico universal ganhou forma, ganhou consistência e, chegado a um determinado momento, essa estrutura gigantesca que até então era movida por forças de fora para dentro, portanto, centrípeta. Tamanho era esse movimento que, ao esfriar o seu núcleo, essa força foi diminuindo, dando oportunidade a que uma nova força a existisse. Agora, a força centrífuga. Dessa primeira organização do fluido cósmico universal, resultou uma nebulosa. Continuando essa movimentação circular, crescente, com um consecutivo esfriamento do seu centro, e agigantando-se a força centrífuga, fragmentos desse corpo inicial soltou-se e originou-se um novo corpo, que por sua vez continuaram os movimentos circulares, crescendo igualmente, esfriando o seu centro, dando origem a mais uma vez à força centrípeta, soltando um novo pedaço, vamos dizer assim, e dessa forma criou-se nosso endereço cósmico, a Via Láctea, o nosso sistema solar. E um desses benditos fragmentos do nosso Sol é o nosso ninho azul, a nossa terra abençoada. Inicialmente, a nossa terra abençoada era uma fornalha intensa, incompatível com qualquer princípio de vida. Pouco a pouco, essa fornalha resfriando-se, deu origem, oportunizou que os primeiros raios de sol adentrassem a sua atmosfera. Continuado esse movimento de resfriamento, as nossas águas, até então
sulfurosas, começaram, por sua vez, a permitir-se a formação das primeiras estruturas proteicas, as quais chamamos coacervatos. Daí, uma vez propiciado as condições, eis que o Cristo envia as primeiras mônadas celestes que geraram nesse planeta até então insalubre, impossível de conter o germe da vida, geraram os primeiros seres vivos, mais precisamente os vírus. Eis que a vida sucedeu-se e a sabedoria, a administração cósmica permitiu que esses seres iniciais, tão simples, tão singelos, entrassem na chamada cadeia evolutiva, surgindo então com isso a chamada evolução. A evolução deu-se por milhões e milhões e milhões de anos, até que chegou ao seu ápice, ao ápice da evolução, que é a estrutura hominal, o homem, que somos nós que aqui estamos. Tão logo nós homens conquistamos a razão, conquistamos a capacidade de pensar, conquistamos a capacidade de raciocinar, nós também, concomitantemente, nós demos conta das nossas fragilidades, logo conhecemos as chamadas doenças, que são frutos de nossas opções erradas, são fruto do mau uso do nosso livre-arbítrio. Essas doenças, mesmo sendo necessárias ao nosso desenvolvimento, sempre foram motivo, sempre foram alvo da nossa procura, da nossa ânsia incessante pelos tratamentos. Tratamentos esses que, uma vez descoberto, mantendo-se a situação que geraram as doenças, vamos ver daqui a pouquinho mais, nos obrigaram a criar a necessidade de novas empreitadas, de novas procuras em busca daquilo que poderia sanar as nossas dores. Por quê? Porque os sofrimentos são constantemente renovados e, sobretudo, intensificados. Por quê? Por motivos que atrelam ao nosso ser a uma condição milenar por nós mesmos criada, que é gerada, condição essa gerada por uma coisa tão novidade para nós, estudantes da doutrina espírita, que é o querer mais, eu quero mais, eu preciso mais. O nosso descontentamento com o que já temos. Essa energia do mais, tá? É usada para satisfazer uma ambição sem limite, é que nos causa as doenças, as nossas dores. Entretanto, mesmo diante da nossa teimosia, diante da nossa recusa em aceitarmos as sugestões, as intuições, para que possamos caminhar em direção ao caminho da correção, nós optamos pelo caminho contrário. Porém, Deus, esse Pai maravilhoso, jamais se recusou, jamais descuidou das suas criaturas. E em todos os tempos, ora intuindo a cada um de nós ao que fazer para minorar nossas dores, ora ensinando diretamente métodos para para sanar tantas aflições em diversos matizes, tudo isso objetivando o quê?
o nosso progresso moral e progresso espiritual. Esses cuidados vieram a ganhar o seu esplendor quando ele enviou o Mestre Jesus, tá? Para conviver entre nós no sacrifício hercúleo, numa situação de regressão que durou 1000 anos até ganhar a condição energética humana, e nos deixou ensinamentos, os ensinamentos do Evangelho, da Boa Nova, e todo um conjunto de legado dessa doação de amor infinita, representadas por promessas feitas e cumpridas. Jesus doou a sua vida, Jesus doou os seus ensinamentos, e Jesus deixou promessa de que mandaria o Consolador, o que tornou-se realidade entre nós com o advento da terceira revelação. E todos os fatos e consequências que sucederam à história do homem, que foram frutos de projetos espirituais milenares. Esses administradores espirituais, prevendo essas consequências, as consequências do que viria a ser descortinado, do que viria a ser revelado para nós, eles nos anteciparam em pelo menos 60 anos, recursos que iriam minorar esses sofrimentos, recursos esses que também vieram para se contrastar com uma medicina contemporânea muito incipiente e agressiva, baseada em quê? Em sangrias, em eméticos, em purgantes, em ventosas, em uso de sanguessuga e assim por diante. Desta maneira, como primeiro reflexo deste grandioso projeto para a humanidade, em era milenar de trevas, eis que o nosso planeta na Terra foi abençoada com a encarnação de um espírito missionário, que recebeu o nome de Christian Friedrich Samuel Hahnemann, que nasceu na cidade de Meissen, na Alemanha, no dia 11 de abril de 1755. Abro aqui um parêntese. O tema de hoje, o tema que está sendo falado aqui hoje, foi programado para o dia 23 deste mês. Entretanto, por um problema particular da nossa irmã Tassiana, fomos obrigados a fazer uma permuta, que coincidentemente, essa permuta, acho que não foi por acaso, porque depois de amanhã, comemora-se o aniversário de Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, o nosso mestre, o mensageiro do Cristo. Para quê? Para a implantação de um instrumento de curas, de alterações que o homem só iria conhecer alguns anos mais tarde, algumas décadas mais tarde, e que a humanidade passou a conhecer por lesões perispirituais. Hahnemann não tinha noção, Hahnemann não tinha conhecimento da existência do perispírito, que ele nasceu, ele viveu, ele trabalhou pelo menos 60 anos antes do nascimento de Kardec. Hahnemann era o terceiro filho de Christian Gottfried Hahnemann e Johanna Christina Hahnemann. Desde cedo, esse ser espetacular destacou-se por uma inteligência ímpar, tendo sido aclamado pelo seu professor como mestre, já em tenra idade, com liberdade em frequentar a classe que desejasse, inclusive substituindo o seu mestre no ensino aos seus colegas de contemporâneo. Aos 20 anos, Hahnemann decidiu estudar medicina e, com muito pouca reserva econômica, que seu pai era um artesão, era uma pessoa pobre, ele transferiu para a cidade de Leipzig, onde sobreviveu com dificuldade, trabalhando, lutando, lecionando inglês e francês, pois Hahnemann era um poliglota.
Em 1782, Hahnemann casou-se com Johanna Leopoldina Kukler, que foi uma dedicada companheira, que experimentou inúmeras provações, sofrimentos e dores ao lado do marido, com quem teve 11 filhos numa vida nômade de privações. Hahnemann, muito inteligente, muito perceptivo, vivia em inquietude extrema diante do comportamento da medicina da qual ele foi contemporâneo, onde baseava-se a prática médica em um contemplar de sofrimento dos irmãos doentes. Hahnemann, sentindo-se impotente diante da saga da medicina da época, e frustrado ao sentir perder-se um grande amigo que desencarnou sob seus cuidados, somado aos dramas, aos sofrimentos, mais de uma vez vividos, de nada poder fazer quando moléstias graves atacavam seus filhos, e muitos deles desencarnaram. Impotente diante disso, ele resolve largar tudo para a surpresa, para a estupefação de seus contemporâneos, e mais ainda da sua clientela, que era abundante. E diante disso, abriu mão de uma vida confortável, de uma vida financeira estável, para viver uma situação de penúria, vivendo uma vida nômade, morando em ambientes insalubres, trabalhando num espaço pequeno, delimitado apenas por um lençol. Imagina vocês, um cientista, lendo dia e noite, à luz de vela, tendo 11 filhos, olha a barulheira que é essa casa, que devia ser tão pequena, num espaço delimitado por apenas um lençol. Dedicava-se, já não como médico, mas ao trabalho como tradutor de texto. Ele dominava 8 línguas: inglês, espanhol, italiano, francês, latim, árabe, sírio e o grego. Lendo Hermínio Miranda, a gente encontra a explicação para essa quantidade de línguas que Hahnemann dominava. Pois Hermínio assegura que Hahnemann é a reencarnação de Paracelso, que também viveu de maneira nômade, porque foi um estranho no ninho para o seu tempo, e jamais conseguiu ficar muito tempo num só lugar, que o povo expulsava ele dali, especialmente os médicos contemporâneos que por razões comerciais, fizeram ele sofrer muito. Em 1790, num desses trabalhos de tradução, ele defrontou-os com um texto de matéria médica de Cullen, que era um eminente médico escocês, num capítulo que versava sobre os efeitos terapêuticos da casca da quinina. A quinina ou a quina é um produto, é uma árvore de cuja casca se extraía uma essência que é usado no tratamento da malária. E nesse momento, ele teve o seu eureka. Ele teve um momento de inspiração luminosa. E ele, de maneira corajosa, ele idealizou experimentar nele mesmo o uso do medicamento. Sentiu, quando ele tomou o remédio, na quantidade, lógico, maior, ele sentiu o quê? Ele é uma missão. Sentiu todos os sintomas da malária. Daí, inteligentemente concluiu que se aquele material usado como remédio contra a febre da malária, aquele material usado como remédio da malária age porque é capaz de produzir todos os sintomas semelhantes aos da doença no homem são. Meus irmãos, aqui está a essência dos medicamentos homeopáticos. Hahnemann, com isso, reeditou uma coisa que não era nova. Hipócrates,
há 460 anos antes de Cristo, ele já tinha anunciado esse princípio, ao qual chamou similibus curanto, ou seja, a cura pelo semelhante, semelhante curando semelhante. Com isso, com esse achado, Hahnemann trouxe para a humanidade as bênçãos da medicina homeopática. Veja vocês, a medicina homeopática, a bênção dos céus, chamada homeopatia, nasceu da simplicidade de um homem que idealizou tomar um remédio para ver o que é que acontece. Então, todos os remédios homeopáticos são remédios que, em natura, são produtos que causam exatamente a doença que procura curar. Isso não é novidade. Hahnemann não inventou nada. Vamos ver daqui a pouquinho mais. E com isso, Hahnemann cumpriu os objetivos da sua encarnação, que eram de antecipar uma terapia, a cura das lesões, numa estrutura que ele mesmo desconhecia, que mais tarde Kardec veio a descortinar, chamado perispírito. Analisando um pouquinho mais os fatos que ilustraram a concretização desse projeto grandioso do mundo espiritual para a Terra, que foi articulado, que foi organizado, que foi estudado durante 2000 anos, preparando para cumprir as promessas de Jesus de nos enviar o Consolador prometido, nós vamos contemplar, vamos vibrar com mais um raio da grande luz de Deus brilhando no Velho Mundo, na Europa. Com a escolha da cidade de Lyon, na França, para a reencarnação do espírito missionário de Hippolyte Léon Denisart Revail, em 3 de outubro de 1804. Nosso Allan Kardec. Aquele homem sensível, simples e sábio, que teve a sensibilidade de perceber num fato corriqueiro, banal, que era a atração nos salões parisienses, as mesas girantes, um fenômeno inteligente que obrigatoriamente teria que ter uma causa igualmente inteligente. E que veio a culminar com os fatos resultantes na concepção da doutrina espírita, o nosso espiritismo. Vejam vocês, dois grandes momentos da humanidade, surgidos, percebidos através da absorção de coisas simples. Hahnemann, de provar um remédio, e Allan Kardec, de perceber que naquilo que era um brinquedo dos franceses, um fato inteligente, que obrigatoriamente teria que ter uma origem igualmente inteligente. Trazendo a lume a codificação das mensagens consoladoras e os novos caminhos à humanidade, caminhos esses que nesse momento nós estamos desfrutando, nós estamos nos deliciando e, sobretudo, nos aprimorando como seres melhores. Com metodologias novas, descobertas embasadas em conceitos científicos e filosóficos e religiosos. O Espiritismo. O Espiritismo é a homeopatia que tem convergências, tem coincidências, tem relacionamentos muito íntimos. Este é exatamente o tema do nosso estudo da noite. Porque muitas pessoas, vamos passar um pouquinho adiante aqui. Muitos colegas, muitos mestres descrevem o contrário. Eu vou fazer aqui só uma citação, mesmo diante de conceitos que são duas doutrinas com objetivos perfeitamente distintos,
surgidos na Terra em locais e épocas bem diferentes, reticências, essa frase se encontra no primeiro parágrafo do livro Espiritismo e Homeopatia, escrito pelo professor Lauro São Tiago. Almir já conheceu, eu não sei se ainda está encarnado, da última vez que eu tive no dia está com 93 anos. Dr. Lauro escreve isso aqui, tá certo? No primeiro parágrafo do livro dele. Mesmo diante dessas afirmações, sendo Dr. Lauro um espírita, e de prováveis entendimentos contrários dos adeptos das duas partes, são inegáveis as relações que existem entre os dois fatos. E é isso que nós vamos provar nesse momento. Começa pelo século da luz. Quem é o século da luz? Século? Ninguém sabe qual é o século da luz? Qual foi o século que surgiu o Espiritismo? 19. E o século que foi concebida a doutrina, a homeopatia? 18 para 19. Finalzinho, 18 para 19. Tá? Começa por aí. E vejam vocês, esse século, ele na verdade, a homeopatia surgiu no século XIX também, que foi 1799, que ele fez a pesquisa. Então, os trabalhos dele os experimentos e o uso da prática já foi no século XIX, tá? 1800 de alguma coisa, 1801 por assim. Tanto que o Organon foi escrito em 1810. Bom, então o surgimento do século de luz, que foi o século espetacular, que aconteceu coisas maravilhosas. A Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o auge da Revolução Industrial. Aqui no Brasil, a abolição da escravatura. Tá? A proclamação da nossa República foram fatos espetaculares, que Chico Xavier descreve como fatos importantes na vida da vida do mundo, já que nós somos a pátria do Evangelho. São relevantes os modos de manifestação das duas ciências, observação de fatos simples, resultando em legado de tanta relevância para a humanidade. A resistência a todas as investidas contra esses novos conceitos. Vejam vocês, o Espiritismo teve o Alto de Barcelona, que teve o bispo da região, mandou queimar todos os livros espíritas possíveis. O que aconteceu com isso? Ele saiu mais forte, porque a Igreja Católica com isso contribuiu muito com a afirmação da doutrina espírita. Por quê? Porque deu um marketing gratuito. E com a homeopatia não foi diferente. Nós temos a história de um dos grandes homeopatas norte-americanos, o Kent. O Kent ele foi contratado exatamente para contradizer, para provar que Hahnemann estava errado. Sabe o que aconteceu? Virou o maior discípulo de Hahnemann. Virou vamos dizer assim, ele viu tanta certeza, tanta verdade, falou, não, esse aqui é meu mundo, é isso que eu estou procurando também. Então mesmo, todas as investidas a esses dois grandes momentos da humanidade, serviu como adubo, serviu como estímulo para que ela crescesse ainda mais, para que ela se fortificasse ainda mais. Por quê? Porque não são projetos da humanidade, são projetos do mundo superior, da espiritualidade. Então, homem nenhum vai conseguir destruir essa base filosófica. É notória a antecipação do espírito da encarnatória de Hahnemann como operário direto do mundo espiritual, responsável pela implantação desse grande projeto, a medicina homeopática. E na sua obra, temos que dar ênfase a esse livro aqui, ó, o Organon da Arte de Curar. Foi o primeiro livro que ele escreveu, que é como se fosse uma espécie de uma Bíblia, tá? Ele estabelece todo um corpo doutrinário com ênfase em aspectos morais, éticos, tá certo? A ser seguido por todos aqueles que optarem por essa metodologia de cura. E uma coisa interessante, o Organon está numa perfeita sintonia com os princípios espirituais. Eu vou provar a vocês aqui. No capítulo 289 do Organon,
dentre os vários métodos de tratamento, estão aqui, os passes. Hahnemann antecipou isso 60 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos, que aliás comemora-se agora dia 18 de abril. Eu até gostaria que a nossa secretária desse uma lidinha aqui nesse artigo 289 sobre os passes. Faça favor. Eu estou sem óculos aqui. Faça favor. Os passes. Todos os tipos de prática do mesmerismo mencionados dependem de um influxo de maior ou menor força vital no doente. Daí serem conhecidos como mesmerismo positivo. Porém, há uma prática oposta do mesmerismo, ou seja, que produz um efeito contrário, denominada mesmerismo negativo. A esta categoria pertencem os passes, empregados para despertar do sono sonambúlico, bem como todos os processos manuais catalogados sob os nomes calmar ou acalmar pela imposição de mãos e ventilar, repartição de fluidos. Esta descarga da... Pode? Vejam vocês que ele descreveu imposição de mãos, tão usada hoje, não só no meio espírita, mas em todo o meio cristão, como uma forma terapêutica. E ele não conhecia nada da doutrina espírita que até então não existia no conhecimento de Hahnemann. O escopo da homeopatia, o objetivo da homeopatia é o organismo vital. A homeopatia, ela não trata da matéria, tá? Nesse organismo vital, ela cuida de quê? Dos desequilíbrios e da capacidade desse organismo se autoequilibrar. Pois bem, Hahnemann aprofundou essa análise em suas variáveis nas suas descrições. Mais tarde, Allan Kardec aprimorou esses conceitos ao descrever o perispírito, suas características e as alterações. E aí, existe relação entre a homeopatia e o espiritismo? Hoje, essas características são tão citadas e estudadas e, sobretudo, são instrumentos importantes para elucidar males, doenças e as suas circunstâncias, somente explicadas por mecanismo reencarnatório. Por que na mesma família nasce alguém perfeito, normal, bonitinho, e nasce alguém com uma síndrome, alguém com uma doença cardíaca grave? Será que Deus é parcial? Será que é tão mal que Ele escolheu você para ser bonito, você para ser doente? Então, aqueles desequilíbrios energéticos, hoje sabemos que são lesões no perispírito que nós mesmos causamos por nossas opções equivocadas, elas foram estudadas, explicadas por Kardec, mas já foi antecipado em 60 anos pelos administradores cósmicos a sua terapia. E, aliás, muito antes, muitos milênios antes de Cristo, o povo oriental já tem as suas práticas milenárias, que sabemos que tem ação exatamente no corpo perispiritual. Assim, Hahnemann antecipou em década o recurso para as mazelas que o Espiritismo viria a esclarecer, conforme dissemos anteriormente. Os vínculos entre as duas ciências, a homeopatia e o espiritismo, estão documentados na literatura espírita. Primeiro, com a participação de Hahnemann, como membro da pleiade de espíritos codificadores da terceira revelação. Hahnemann participou em O Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Hahnemann, agora o Espírito Hahnemann, escreveu no capítulo 9, o item 10. Hahnemann escreveu na Revista Espírita do mês de agosto de 1863 um artigo sobre o título A Medicina Homeopática, dando explicações através de uma médium totalmente leiga de dúvidas que tinha sobre o espiritismo, um médico que presenciava aquela sessão naquele momento. Em obras póstumas, olha só a importância do Espírito Hahnemann. Foi o Espírito Hahnemann
que falou para Kardec da sua missão. Foi o espírito Hahnemann que falou para Kardec dos riscos que ele iria correr, que ele teria opção em dizer não para o convite a qual ele está sendo chamado. Então, foi um espírito de muito peso na codificação. E ainda escreveu no texto: ao cavouqueiro, a terra e a inteligência, a cabeça. No livro Hahnemann, de la vie spirituelle, edição da União Espírite Belge, em 1949. E ainda encontramos nas obras básicas mais citações que nos acirram essa divergência, confirmando que Hahnemann nada inventou, que ele simplesmente ajudou a descortinar algo que fazia parte de uma lei divina. Vejam vocês: entretanto, Deus, toda bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. Isso está escrito em A Gênese, capítulo 3, item 7, origem do bem e do mal. Então, Hahnemann, ele não inventou nada, simplesmente ele foi um instrumento para descortinar essas verdades. E continua ainda, ao enfatizar o papel da homeopatia como instrumento das ações do Espírito Ismael. Isso, Ismael, que foi um preposto de Jesus para a concepção, para a consolidação do Brasil como pátria, coração do mundo e pátria do Evangelho. O que pode ser bem visto no livro ditado por Humberto de Campos e psicografado por Francisco Cândido Xavier, com o mesmo nome. Vou ler para vocês o que diz lá. Por volta de 1840, ao influxo das falanges de Ismael, chegavam 2 médicos humanitários ao Brasil. Eram Bento Muri e Vicente Martins, que fariam da medicina homeopática verdadeiro apostolado, reticências. Introduziram vários serviços de beneficência no Brasil e trazia por lema, dentro da sua maravilhosa intuição, a mesma inscrição divina da bandeira de Ismael: Deus, Cristo e caridade. Indescritível foi o devotamento de ambos à coletividade brasileira, a qual se havia incorporado sob os altos desígnios do mundo espiritual. Nas suas luminosas pegadas, seguiram mais tarde outros pioneiros da homeopatia e do espiritismo na parte do Evangelho. Benoit Muri nasceu em 1809, desencarnou em 1858. Aqui no Brasil recebeu o nome de Bento Muri, para ficar bem brasileirado, né? Juntamente com Vicente Martins, foram os introdutores da medicina homeopática no Brasil. Aprofundando um pouco mais na literatura, vamos encontrar nesse livro, tá? Homeopatia e Espiritismo, descrito por Tales Onofre de Oliveira, Lenice Alves, Gilson Freires, Célio Allan Kardec de Oliveira. A Lenice, ela organizou a história da homeopatia no Brasil em 5 períodos, indo de 1840 até 1904. Não vamos citar aqui um por um. Apenas encontramos nessa divisão um entrelaçamento perfeito entre as duas ciências na história do Brasil. Com Bittencourt Sampaio, membro da Sociedade Espíritas Deus, Cristo, Caridade, Pinheiro Guedes, Adolfo Bezerra de Menezes, João Gonçalves Nascimento, se destacando como grandes médiuns da época e homeopatas ao mesmo tempo. Não é menos importante a demonstração desse entrelaçamento na história do povo brasileiro, na história da nossa tradição. Com a homeopatia sendo instrumento da ajuda espiritual em vários pontos do Brasil, em inúmeras ocasiões, decorrente de quê? Das necessidades econômicas do povo, principalmente no início e no transcorrer do século XX. Prescrita a homeopatia como receituário mediúnico. Olha aí mais uma convergência entre as duas ciências, orientadas por inúmeros espíritos missionários, dentre os quais Bezerra de Menezes,
que em vida foi beneficiado pela medicina homeopática para males digestivos que ele, mesmo como médico, não conseguiu curar-se. Somente através da medicina homeopática e, sobretudo, prescrita por receituário mediúnico, como pode ser visto, por quem quiser, no filme Bezerra de Menezes. Também merece destaque o fato de que, numa época de ceticismo, aliás, ainda hoje, né? Eu tive o dissabor, Almir também deve ter isso aí, de ver colegas, quando você fala, eu fiz homeopatia, coisa e tal, soltar aquele sorriso pálido, assim, de educado, porém pálido, de descrença, mas gotinha, isso não vale nada. Entendeu? Por quê? Porque desconhecem. Tá? Então, numa época de ceticismo, a ciência homeopática, com poucos médicos interessados em praticá-la, seguida de investidas de estimulantes opositores. Por quê? Homeopatia é barato, é de graça. E ela vai de encontro a uma gigante mundial da indústria farmacêutica. Isso atrapalha e incomoda muita gente, porque ela cura. Em se tratando de um projeto espiritual, para compensar essa situação de penúria, de descrédito, de desatenção para com essa ciência divina, eis que florescem criaturas caridosas, que fizeram desta arte de curar seus objetivos de vida, com atuações tão importantes, uma era em que a medicina e os médicos estavam tão longe do povo sofredor. Ainda bem que hoje está bem perto, né? Todo mundo tem acesso, todo mundo tem recursos, todo mundo pode marcar consulta e vai ser atendido no mesmo dia. Todo mundo que precisa de uma ressonância magnética, nossa, imediatamente, né? Então, nós estamos... Isso aqui está muito desatualizado, diga-se de passagem. E dentro do exemplo desses grandes espíritos, eu vou citar o Eurípides Barçanufo. Eurípides, mineiro de Sacramento, sonhou em ser médico, mas foi impedido de realizar esse sonho por motivos familiares. E, assim, na hora de embarcar para o Rio de Janeiro, onde faria a faculdade de medicina, ele foi obrigado a desistir por doença da sua mãe, dedicou então a sua vida à educação, fundando o primeiro colégio espírita do mundo, Colégio Allan Kardec, sob as bênçãos da Mãe de Jesus. Porém, Eurípides não abdicou a sua responsabilidade, a sua missão na saúde, e fez da homeopatia o seu instrumento de apostolado. Eurípides tornou-se um dos trabalhadores espíritas mais destacado, mais importante da parte do Evangelho, exemplo para todos nós que militamos na área médica e na área espírita. Amparado pelo espírito Bezerra de Menezes, fundou e manteve gratuitamente um grande serviço de atendimento aos sofredores com a homeopatia na cidade de Sacramento, farmácia homeopática sustentada com recursos próprios e com pesquisa própria. Ele, mais de uma vez, levou a mão à terra em busca de raízes, de plantas que pudessem ajudar aos seus semelhantes. Além de tantos outros que se dedicaram à mediunidade de cura com o auxílio da prescrição da homeopatia. Inclusive, o maior espírito do nosso país, Francisco Cândido Xavier, que com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, ele receitou inúmeras vezes medicamentos homeopáticos, como ele mesmo afirmou no programa Pinga Fogo da TV Tupi, e na sua biografia, através de Armando Souto Maior. E tem mais, outros, no anonimatos, não deixaram cair a peteca. Em várias famílias temos história de tratamento com alguém que soube abrir um livro e colocar em prática o saber centenário dos medicamentos dinamizados. O mesmo sem auxílio de qualquer material didático, levar adiante esse magistral projeto de amor por intuição ou por aprendizado com seus ancestrais. Foi a chamada era do CH5. CH é uma dinamização, entre aspas, uma concentração do remédio
do remédio homeopático, que era permitido aos leigos prescrever até pouco tempo. Hahnemann, muito antes de todo o contexto da codificação, ele criou uma coisa interessante, que é a teoria dos miasma. Miasma é um termo que significa emanação dos pântanos. Ele ficou intrigado. É uma coisa interessante, você lê Hahnemann, a linguagem dele é uma linguagem doce, é uma linguagem de alguém muito refinado. Hahnemann era muito religioso. Ele criou a teoria dos miasmas, onde ele objetivava explicar o porquê das doenças crônicas. Então, ele encontrou a explicação numa espécie de herança de experiências vividas pela humanidade em diversas épocas. Olha aqui as lesões perispirituais, com as chamadas agressões, que ele deu o nome de noxas. Estabeleceu 3 miasmas: a psora, o sifilinismo e a psicose. A psora, ele relacionou a sarna, tá? A contaminação pela sarna, mesmo em doenças ancestrais. Só que Hahnemann não tinha conhecimento dos fenômenos reencarnatórios. E essa relação com algo na pele tem a ver, sim. De repente, não com a sarna, mas com a hanseníase milenar e outras doenças que o homem adquiriu durante milhões e milhares de anos, tá certo? E com isso, como toda doença é o fruto de um mal pensar e de um mau ato realizado, quem adquiriu essa doença no passado também ressarciu seus débitos de outrora. E Hahnemann percebeu isso. Hoje, engloba todas as enfermidades, a psora, tá? Todas as enfermidades cutâneas que resultarem em erupção. Qualquer ponto de inoculação que consiste em uma erupção, ao ser, vamos dizer, tratado com essas pomadas que se usa, qualquer medida vai levar a uma medida supressiva. Vai suprimir uma coisa que sairia por aqui, por esse ponto. E essa doença, então, vai para outro local do organismo, lesionando órgãos e estruturas internas. Aqui tem um quadro geral das psoras que eu não vou ler, porque não ficar mais maçante. Criou o segundo miasma, estudou, foi o sifilinismo, que ele relacionou as consequências da sequela da sífilis, herdada ou adquirida. Tem o caráter desse miasma da destruição. E essa destruição se refere tanto à esfera física quanto psíquica. Quadro geral não vou ler. E por fim, a psicose. A psicose é um miasma que está ligado à enfermidade condilomatosa. A psicose é ligada à impregnação hereditária, entre aspas, de toxinas relacionadas ao cancro e à gonorreia. Interessante. Como na psora, é o resultado da supressão da supressão mal feita por meios drásticos. Atualmente, a psicose é descrita como uma inflamação crônica do tecido retículo endotelial. Quadro geral não vou ler. De onde vêm essas heranças ancestrais? E essas impregnações hereditárias? Seriam mutações? E o que é que determina uma mutação? Por que tem a mutação? Será que a mutação seria a única coisa que aconteceria sem ter uma finalidade? Ou essa mutação, são cicatrizes perispirituais? Tem relação? Isso aqui explica a relação entre as duas ciências? Outra convergência que propomos demonstrar é o fato de tanto a homeopatia quanto o espiritismo serem realidades reservadas a todos nós. Porém, ela só vai ser eficaz, só vai ser eficiente em quem já teve a oportunidade de dar uma esmerilhada no seu eu. Descobriu um algo mais
além da vida material. Ser espírita não é para quem quer, é para quem pode. É para quem está habilitado a isso. Ter sucesso com os medicamentos homeopáticos, também. Tá? Também. Por quê? Porque ele tem que entender que ele não vai curar a verruga, ele não vai curar a asma, ele vai curar uma doença que está no ser essencial, no seu perispírito. A coisa é um pouco mais complexa. Concluindo, podemos afirmar que tanto o espiritismo quanto a homeopatia são destinados ao ser espiritual, que foi concebido para todos. Entretanto, nem todos estão preparados a esse instrumento que independe de valores materiais, mas requerem a percepção da essência divina em cada criatura, que possa resultar num processo de busca por conhecimentos somente encontrado na codificação e na percepção da localização extramaterial do sofrimento, com busca de práticas endereçadas às camadas diáfanas de cada um, que amenizados proporcionem possibilidade de voos mais audaciosos do ser essencial. E por fim, para acordar um pouco a nossa plateia, mais uma vez nós fomos abençoados pelos irmãos invisíveis que nos concederam alguns versinhos alusivos a esse momento. Homeopatia e o espiritismo. Num passado tão distante, poeira cósmica se organiza, precioso e doce instante do nascer que se avisa. Surge assim a nebulosa, um a um imensos sóis, mundos mil, via formosa, um destino a todos nós. Deste imenso burburinho, aparta-se uma porção, é a terra nosso ninho, de Jesus sublime ação. No momento de evidência, surge a vida e evolução, da ameba à inteligência, muitos passos, confusão. Homem, enfim, apareceu, com direito à liberdade, mal pensar somente o eu, logo a dor se fez verdade. Mas o Pai, que é seu amor, não despreza as criaturas, já prevendo vir a dor, logo cedo ensina as curas. No início a inspiração chega a enviar Jesus, persistindo a ambição, mas sofrer homem faz jus. Apesar da persistência no abuso à liberdade, envia-nos a providência, o Espírito Verdade. No preparo a este momento, grande Espírito fez-se humano, empunhando um instrumento para sanar profundos danos. E assim no velho mundo, mestre Hahnemann a luz via, com dever nobre e profundo de trazer a homeopatia. E as bênçãos feitos ciências, ganha então a humanidade, preparando consciências para o que vinha então mais tarde. Poucas décadas a seguir, eis que brilha nova luz, com Kardec para cumprir as promessas de Jesus. Tem agora a humanidade duas mãos de uma só via, vindas da simplicidade, espiritismo e homeopatia. Demonstrar as relações que entre ambas se percebem, inicia-se com as missões dos esteios que as recebem. Passam por objetivos para a saúde ser ciência, de locais respectivos do diáfano à essência. É na pátria do Evangelho que encontramos relação. Desde o início, homens sérios têm nas duas a missão. De Eurípides a Menezes, e tantos na obscuridade, com receitas tantas vezes promoveram a caridade. São inúmeras as histórias em famílias da nação, com relatos de vitória contra a dor desta união. Espiritismo e homeopatia é para todo encarnado, mas requer a empatia e estarmos preparados. Em abril, mês de emoções, Kardec e Hahnemann se festeja, que nas mentes e corações seus legados sempre estejam. Espiritismo e homeopatia se mantendo em convergência, promovendo em cada dia o servir com a eficiência. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela audiência.
Muito obrigado pela presença de vocês aqui.